noite! Seja bem-vinda a mais uma live. Hoje é dia de falar sobre você está ou não no seu lugar. Na verdade, hoje é dia de você começar a tomar consciência se você está no seu lugar e já vou te explicar daqui a pouquinho o que isso quer dizer. Mas enquanto o Instagram vai avisando que a gente começou, vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje, fixar ele, pronto. Para que todo mundo que for chegando também saiba sobre o que a gente está falando e possa se inteirar sobre esse assunto, porque grande parte das pessoas, quando algo trava, quando as coisas estão pesadas demais, está fora do seu lugar. A gente vai explicar tudo isso. Silviana, seja bem-vinda. Makeup da Nega, seja muito bem-vinda. Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, por favor. Lembra de clicar aqui no aviãozinho e compartilhar para que mais pessoas possam participar dessa live, aproveitar esse conteúdo, começar essa tomada de consciência para que realmente as coisas possam começar a fluir, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. E enquanto o Instagram vai avisando, obrigada, já me avisaram que tá tudo certinho por aqui. Enquanto o Instagram vai avisando que a gente começou, fala pra mim um número de 1 a 10, por favor, que eu vou tirar aqui uma cartinha sistêmica. São cartinhas que tem algumas mensagens pra gente refletir sobre a nossa vida, sobre como estamos, enfim. Silviana, sim, vendo perfeitamente, ótimo, deixa eu esperar o delayzinho entre chegar minha voz para vocês me responderem. Fala então um número de 1 a 10 para mim, por favor, que aí a gente vai ler uma mensagem aqui e depois já ir direto para o conteúdo para a gente poder trabalhar. Então, um número de 1 a 10. E aí a gente já começa a partir dessa mensagem e para que você comece a identificar sintomas que podem estar aí aparecendo na sua vida e que podem ser sinais que você está fora do seu lugar. Número 3, vamos lá. Deixa eu só coisa aqui para não derrubar. 1, 2, 3. Peraí que eu vou ler aqui para vocês. Ó, a cartinha que saiu é obrigada, por favor e sinto muito. Isso aqui tem muita relação sobre o que a gente vai falar hoje, tá? Adelaide, Roseli e Silvia, sejam muito bem-vindas. Obrigada, por favor, e sinto muito. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês qual que é a relação dessa cartinha que saiu a partir do primeiro número que vocês enviaram aqui, com você estar fora do seu lugar. Mas antes, grave essa mensagem e repita, porque isso é um processo de libertação, tá? Esse obrigada, por favor, e sinto muito. Mas antes de falar mais sobre ela, e começando a nossa live, que vai ser na verdade uma aula aqui literalmente, vou começar a trazer alguns sintomas que podem mostrar que você está fora do seu lugar. O que é esse estar fora do seu lugar? Cada um de nós temos o nosso lugar dentro do nosso sistema familiar. O que isso quer dizer? Pensa assim em um campo de futebol, todas aquelas cadeiras numeradas. É como se tivesse uma cadeira nesse campo de futebol da sua família com o seu nome, com o seu número, com o seu lugar. Só que muitas vezes, em 99% dos casos de forma inconsciente, a gente sai do nosso lugar e ocupa o lugar de outras pessoas. E é onde tudo começa a ficar em desordem. E se você não está nesse seu lugar, que é o que a gente chama dentro da sistêmica de lugar de força, que é onde você tem energia para fazer as coisas, que é onde a vida realmente flui, quando você está fora do seu lugar no seu sistema familiar, isso acaba se refletindo em todas as áreas, porque o seu lugar no seu sistema familiar reflete também sobre o seu lugar no mundo. Então, essa live ela é realmente essencial para todas as áreas da nossa vida, para que você comece a identificar, porque se dentro do seu sistema você está fora do seu lugar, isso vai se refletir em todas as áreas e é muito importante estar atenta sobre isso. Então vamos falar sobre os sintomas e depois eu vou explicando detalhadamente sobre isso. E claro, se você for tendo dúvida, se você se identificar, o intuito aqui é que realmente seja um bate-papo, seja uma troca, porque às vezes a sua dúvida ou a sua história pode ser história de outras pessoas. Então fique à vontade para mandar aqui nos comentários, para a gente realmente ter esse bate-papo, essa interação. Foi tendo insight, foi caindo a ficha,
clica aqui no coraçãozinho para eu saber que tá fazendo sentido para você, porque senão ficar eu aqui falando sozinha no Zoom é legal, né, dentro da mentoria, seja da individual, dos grupos, nos workshops que a gente faz, porque eu consigo ver o rosto de vocês, mas aqui eu não consigo. Então a forma de eu conseguir perceber, da gente poder interagir, é através dos comentários e das interações aqui nos coraçõezinhos, nas reações, tá? Então, interajam comigo, que isso é super importante, inclusive para o Instagram identificar que esse conteúdo é importante, que faz sentido para as pessoas e avisar mais pessoas que a gente tá aqui ao vivo, tá? E lembra de clicar aqui no avião e compartilhar para que mais pessoas possam aproveitar esse conteúdo que é ouro para a nossa vida, para a nossa profissão, para a nossa saúde, porque tudo isso está totalmente conectado e vocês vão perceber. Combinado? Alinhamentos feitos, então, vamos interagir, gente, que eu gosto. E hoje, inclusive, eu postei a mensagem do dia que eu postei nos stories, que também tem relação com isso, foi a seguinte: não se abandone. Porque ninguém vai voltar para te buscar. É porque às vezes dá a sensação de, tô abandonado, não tô interagindo aqui comigo. E o que é importante? Se você tem sensação, e me veio muito forte no meu coração para falar isso para vocês. Se você tem a sensação, às vezes, ou se lá na infância realmente a sua criança se sentiu abandonada, não se abandone. A partir de agora, quem faz esse papel de não se abandonar é você. E pode ser que se sua criança de alguma forma se sentiu abandonada, você saiu do seu lugar, fazendo um esforço para agradar a todo mundo, para não correr o risco de ser abandonada novamente. Então, sintomas de quando nós não estamos no nosso lugar. Exaustão excessiva, mesmo que você não faça nada, né? Que você fale, nossa, não fiz nada hoje, parei e ainda me sinto cansada. Exaustão, quando você tem a sensação que está pesado demais fazer algo, ou que a vida está pesada demais, ou que as atividades estão pesadas demais. Quando as coisas parece que não andam, mesmo você fazendo, parece que as coisas não fluem, que não é o suficiente, que precisa de um esforço, que você sempre precisa, sabe, ali tá fazendo força realmente para que as coisas possam acontecer. É sinal, são sintomas de que você está fora do seu lugar. Tô vendo tudo que eu anotei aqui para trazer tudo que é importante, porque eu faço toda uma preparação de conteúdo antes de vir aqui na live para vocês. Quando também existe uma desconexão de eu quero algo, eu tenho desejo de algo, só que eu tenho medo. Eu falo que eu quero algo, eu desejo algo, mas eu tenho medo, eu tenho receio, ou eu acabo realmente não fazendo, eu me ocupo com outras coisas e acabo não fazendo aquilo que eu digo que é importante, aquilo que muitas vezes eu coloquei nas minhas metas no começo do ano, aquilo que eu desejo faz tanto tempo. Também é um sintoma de que você está fora do seu lugar, porque existe essa desconexão entre o que o seu racional deseja e o que o seu emocional deseja, para onde o seu racional está olhando e para onde o seu coração, o seu emocional, a sua alma está olhando. E também aquela sensação quando literalmente parece que as coisas estão em desordem, sabe? Quando tá fora do lugar, ou quando, tipo cobertor curto, não sei se vocês já ouviram esse termo, se não fala pra mim, que é assim, uma área flui da vida, aí parece que a outra desanda. Quando um negócio vai, você já fica esperando o que vai acontecer. Por quê? Quando a gente tá fora do lugar, é quando vai sendo tudo sempre com muito esforço, sempre imprevistos acontecendo. Ponto importante. Não é que a gente não tenha desafios na nossa vida, aprendizados, enfim. Só que quando você está fora do seu lugar, dentro do seu sistema, é onde isso parece que é uma constante na vida. Onde você fala assim, de novo esse negócio, de novo isso está acontecendo, de novo isso está repetindo, de novo esse sofrimento, ou de novo esse medo de faltar. De novo, eu acho que isso aqui, esse curso, essa informação não é suficiente. E eu trouxe, inclusive, um caso prático. Se vocês não viram os stories, eu vou falar de uma forma bem resumida aqui para todo mundo ficar na mesma página, de um caso, de um atendimento que eu fiz essa semana. Não trouxe o nome da pessoa, claro, trouxe de uma forma bem macro e comentei com ela que eu ia trazer, mas claro, sem expor ninguém, só trazendo como exemplo. Teve uma pessoa que começou comigo o programa Leveza, agora o processo individual, e aí ela trouxe, né, um dos pontos que ela falou, eu tenho um monte de conhecimento, um monte de curso, um monte de coisa, mas eu não tenho criatividade para colocar as coisas em prática, eu não tenho criatividade para divulgar o meu trabalho, parece que as coisas não vão. E aí,
abrindo um parênteses com relação a isso, o que a gente identificou, né, dentro do atendimento dela? Que ela tá fora do lugar. Existe uma questão, e aí já vou trazer um exemplo do que é estar fora do lugar. No caso dela, o que é? Ela, desde criança, sempre se sentiu responsável pela mãe. A mãe teve questões de saúde, enfim, e ela sempre se sentiu responsável em cuidar da mãe, em não dar trabalho. Então ela foi crescendo e foi ficando nesse lugar de proteção. Eu falo que são órfãos de mães vivas. Então essa criança tomou o lugar que era da mãe dela, na verdade tomou o lugar da avó e começou a ser mãe da mãe. E aí na fase adulta, hoje ela como mulher adulta, o que acontece? Racionalmente, ela olha para o que ela deseja, né, para ter o negócio dela, para divulgar o trabalho dela, só que emocionalmente ela tá olhando lá para a mãe. Ela quer proteger, ela se preocupa, ela toma frente, ela dá bronca, ela se sente em dívida. E aí, qual que foi a pergunta que eu fiz pra ela? A hora que ela falou, eu não tenho criatividade, as coisas não vão, enfim. Eu falei assim pra ela, eu falei assim, se tua mãe te ligar agora, você tá aqui comigo, seu telefone tocar e tá lá escrito mãe. Que pensamentos que vai vir, como você vai se sentir, como vai ser? Aí a criatividade brotou, mas pra coisa ruim. Quem aqui nunca aconteceu? De, ai, não tenho criatividade. A hora que é pra coisa ruim, a criatividade brota. Ai, que ela passou mal, que ela precisa ir pro hospital, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que aconteceu aquilo. E aí foi falando 500 opções diferentes. E aí eu falei pra ela, percebe como você tem criatividade? Só que o foco da criatividade dela, na verdade o foco da vida dela ainda está em salvar a mãe. E se hoje tá acontecendo com você, inclusive eu abri uma caixinha, né, e pus o print, assim, ó, se tivesse a chamada, o print da ligação da mãe, escrito mãe ali, como que você vai se sentir? Se sua mãe te ligar agora, seu pai te ligar agora, como que você vai se sentir? Como que é pra você receber nesse momento, de uma forma inesperada, uma ligação deles? E pode ser que sua criatividade brote também. Grande parte das pessoas responderam a caixinha. Teve uma pessoa que eu dei muita risada que falou assim, que respondeu assim, ixi, a casa caiu. Chegou a ligação da minha mãe, a casa caiu. O que acontece? A criatividade brota para perigo, para essa questão de acontecer alguma coisa, eu preciso socorrer, ou ai, é pesado, né? Principalmente quem teve essa inversão de papéis, às vezes vai ver a ligação e fala, nossa, mais uma coisa para eu resolver, eu tô cansada e não sei o que. Então, isso são também sintomas e sinais de que pode ser que você não esteja no seu lugar. E percebe como acaba impactando a nossa vida como um todo? No caso dela, ela veio, né, buscar mentoria, buscar olhar para isso porque travou a carreira, porque travou algo que racionalmente ela deseja. Para algumas pessoas, trava o financeiro. Eu vi que a Grace colocou aqui, né, vira uma sobrecarga, causa exaustão. Às vezes, pode ser que os seus resultados estão fluindo, que na sua carreira você tá em uma carreira que te traga realização, que você tá saudável fisicamente, só que a exaustão pode estar sendo seu bichinho de estimação. Carregar pesos pode estar sendo seu bichinho de estimação e às vezes você nem percebe, porque as pessoas que aprenderam a fazer demais e que muitas vezes não dá conta de receber, né, que faz, que é sempre sobrecarregado, que é sempre com exaustão, que é sempre com muito esforço, como nesse exemplo que eu trouxe dessa pessoa que tem sim criatividade, só que o foco nela, a criatividade dela, tá toda a energia ali para salvar a mãe. Muitas vezes você vai fazendo tanto, e pode ser que lá na infância você tenha passado por tantas coisas que você precisou, mesmo sendo uma criança, aprender a ser tão forte, a lidar com tantos desafios, seja de, que nem no caso dela, da mãe que adoeceu, de pais que tinham conflitos, de pai que foi ausente, de pais que precisavam trabalhar demais, de você precisar dar conta dos irmãos, enfim, que você foi anestesiando tanto o seu sentir e aprendendo a ser tão forte, a carregar tantos pesos, que hoje pode ser que você está fora do seu lugar, carregando uma tonelada nas suas costas e você nem se dê conta de que isso está acontecendo. E geralmente quem é muito forte, né, e foi aprendendo a ser essa armadura, qual que é o momento que vai aprender a olhar? Que nem no caso dela. Ai, travou a carreira, travou o dinheiro, ou tive alguma questão de saúde. Que era o que acontecia comigo também. A hora que afetar alguma coisa que realmente dói, aí eu vou, porque senão dá, eu aguento.
Por quê? Porque você está fora do seu lugar, então é como se tivesse que ir quebrando barreiras o tempo inteiro, que você tivesse que ir com muito esforço. E esse muito esforço pode ser muitas vezes acúmulos de cursos. Mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, e não vai, não vai, não vai. Por quê? Porque enquanto você estiver fora do seu lugar, é como se não te coubesse. É como se não fosse o suficiente, porque você não tá ali no seu lugar. E aí, existem mais pontos importantes para você observar com relação a isso, que também trazem informações de estar fora do lugar. Mas enquanto isso, me fala se está fazendo sentido, por favor. Se a velocidade tá boa, porque às vezes eu vou me empolgando aqui, ou clica no coraçãozinho. Eu vou me empolgando e às vezes pra mim tá claro e pra vocês falam, nossa, o que a Su tá falando que eu não tô entendendo nada? E se vocês forem se identificando, comenta aqui comigo. Tem dúvida, gente, fica à vontade, porque eu sei que principalmente o grande público que me segue são pessoas que se cobram demais, inclusive para ser perfeitas, e que às vezes tem até receio de mandar alguma coisa aqui, aí se não for a resposta perfeita. Gente, não tem perfeito, não tem certo, não tem errado. É sobre a gente ser a gente mesmo, e não existe dúvida ruim ou dúvida boa. Dúvidas são para serem perguntadas. A gente tem comunicação para interagir, né? Isso que é o mais importante. A partir do momento que você consegue se comunicar, consegue se expor, é libertador. Oi, Jep. Almas de personalizados. Oi, boa noite. Seja bem-vinda, Ana Carolina. Seja bem-vinda também. Outros pontos, então vi que vocês clicaram no aviãozinho, que tá fazendo sentido, que a velocidade tá boa. Se eu tiver muito empolgada, ou se tiver ficando dúvida, vai mandando aqui nos comentários, tá? Outros pontos, outros sintomas com relação a estar fora do lugar. E aí a gente já vai falar onde você pode estar, né? Ali, ó, tá vendo aqui que aqui tem uma imagem de alguns bonequinhos? É justamente isso que a gente vai olhar daqui a pouquinho. Quais são outros sintomas que você pode estar fora do lugar? Excessos. Quais são esses excessos, Su? Como eu falei, pode ser, por exemplo, excessos de curso, excessos de compras, excessos de livros, enfim, excessos que tem na vida. Ou excessos com relação aos pais, né? Por exemplo, esse exemplo é ótimo, né? Esse caso que eu trouxe, dessa pessoa que iniciou a mentoria, qual que é o excesso dela? É um excesso de cuidado, proteção e preocupação com a mãe. Ela se sente em dívida com essa mãe. Então, emocionalmente, ela deixa o coração dela, o olhar dela lá para trás, enquanto racionalmente ela tá olhando para frente. Só que existe um outro excesso, por exemplo, um excesso de vazio. Eu sinto um vazio, Su. Eu sinto que faltou, nada me preenche, nada nunca é o suficiente. O que acontece? Eu busco preencher esse vazio de tantas formas, só que eu preciso olhar lá para trás para identificar o que faltou. É isso mesmo, todo excesso esconde uma falta. Então, por exemplo, se lá atrás a sua criança sentiu falta da mãe, sentiu falta do pai, o que vai acontecer enquanto você não olha para isso? Você fica fora do seu lugar. Lembra que eu falei que o nosso lugar no nosso sistema reflete o nosso lugar no mundo? Se você tá fora do seu lugar, por exemplo, eu senti que minha mãe faltou, eu senti que meu pai faltou, aí eu fiz o papel de marido da minha mãe. O que vai acontecer nas outras áreas da sua vida? Você vai ser aquela pessoa que vai querer buscar, de uma forma inconsciente, claro, carregar o peso das outras pessoas. Você vai ocupar, por exemplo, dentro da empresa que você trabalha, ou dos clientes que você atende, enfim, um lugar que não é seu. Se você, por exemplo, quer salvar os seus pais, você vai dentro do trabalho querer salvar todo mundo. Deixa que eu faço, deixa que eu te ajudo, deixa que eu não sei o que. Tem dificuldade de impor limites, porque fica buscando preencher no excesso, muitas vezes, de trabalhos, de atividades, de cursos, de coisas, esse vazio que você sente e que não vai ser preenchido com o externo, porque as questões são internas. Um outro excesso que pode acontecer também é com relação à raiva, à mágoa, né? Teve anteontem, eu respondi algumas caixinhas que vocês tinham enviado, que pelo menos uma vez por semana eu procuro abrir uma caixinha para vocês fazerem perguntas, enviarem desafios para eu dar um direcionamento. E teve uma pessoa que perguntou assim: Su, qual que é a visão sistêmica sobre sentir raiva dos pais? E existem várias coisas que podem ser.
tá? Que aí a gente olha, que foi justamente o que eu trouxe, que a gente olha dentro da constelação, porque existem tanto questões que pode ser somente da sua criança com os pais, quanto com relação aos avós, quanto inclusive com relação a relações anteriores que os pais tiveram e não foram resolvidas, tá? Mas aí a gente pode fazer uma outra live falando sobre isso. Só que o que eu trouxe que é um primeiro olhar, vamos dizer, a gente tem, na verdade, um olhar superficial, que é para o nosso racional, o segundo olhar, que é para a nossa criança, para desde quando a nossa mãe estava grávida de nós, né, até hoje, mas principalmente para as feridas da nossa infância, e um terceiro olhar que é para o nosso sistema familiar, que é o nosso lugar dentro da nossa família. Quando a gente olha para esse olhar da nossa criança, o que acontece quando hoje você sente mágoa, você sente raiva ou você quer fazer completamente o oposto do que sua mãe ou do que seu pai fez? Ah, eles fizeram desse jeito aqui, não quero fazer desse jeito. É outro excesso, percebe? Ou o excesso de cuidado ou o excesso de querer fazer diferente faz você olhar para trás da mesma forma. E o que existe de trás dessa raiva? De trás dessa mágoa? A gente não sente raiva, a gente não sente mágoa de pessoas que são indiferentes para nós, não é? Ah, fulano, a pessoa passou na rua, não conheço, nunca nem vi, é indiferente, não vou sentir raiva. Só que o que acontece quando esse adulto que somos hoje sente raiva ou sente mágoa? Uma criança, ela não sabe não amar os pais, independente da forma que eles foram. E aí o que acontece lá na infância? Essa criança, ela faz de tudo para se sentir vista, para se sentir amada, para agradar, para pertencer. Só que se essa criança, apesar dos esforços que ela fez, ela não se sentiu vista, ela não se sentiu amada, pelo contrário, ela se sentiu abandonada, ela se sentiu humilhada, ela se sentiu excluída, ela se sentiu injustiçada de alguma forma, ela sentiu que faltou, ou ela foi muito machucada, esse amor vira raiva. É como se internamente essa criança dissesse assim: eu tenho muita raiva por amar vocês. Porque ela fez esforço, esforço, esforço e não se sentiu amada. E aí na fase adulta ela faz um esforço tão grande para ser diferente, só que isso continua deixando ela fora do lugar. Porque ela continua ali olhando para os pais. É como se ela dissesse assim: tá vendo como eu sou diferente de vocês? Só que você continua deixando de olhar para a vida e olhando lá para trás. Olha lá, nossa, eu sempre dizia isso: se meus pais foram para a direita, eu vou pela esquerda. Sempre contrária, sempre rígida e brava comigo mesma para não seguir o que eles eram. E aí sabe o que acontece? Quando a gente faz um esforço para ser diferente, a gente acaba sendo mais igual ainda. A gente fica mais prisioneiros. Por quê? Pensa assim, eu ia até pegar aqui, mas agora não tá fácil para pegar, vou dar o exemplo com as mãos mesmo. Eu ia pegar um tecido para ficar mais fácil. O nosso sistema familiar é como se fosse um grande tecido. Então, se a gente olha um tecido, se a gente abre bem ele, o que a gente vai ver? As tramas, né? Os tecidos estão ali entrelaçados, vários fios, tecidos não, vários fios estão entrelaçados para esse tecido estar completo, né? Então, são vários fios. O que acontece? Cada um de nós é um fio dentro dessa trama, desse tecido. Se eu tento excluir, por exemplo, né, eu queria fazer completamente diferente. Eles iam para a direita e eu queria ir para a esquerda. O que você está fazendo? Você está tentando puxar um fio. Vocês já deve ter acontecido com vocês e com a mulherada tem o exemplo da meia calça que fica mais nítido ainda, mas com qualquer roupa puxou um fio, já dá pra ver aquele negocinho desfiado, aquele fio repuxado. No nosso sistema familiar é a mesma coisa. Toda vez que você tenta excluir alguém, aquilo te aprisiona, aquilo fica gritante, aquilo fica repuxado. Vamos dar o exemplo da meia calça, que é mais fácil, porque aí ela rasga, ela vai esgarçando, vai abrindo todo aquele buraco. É a mesma coisa quando você tenta excluir algo da sua vida ou alguém do seu sistema familiar, principalmente quando esse alguém é seu pai ou a sua mãe. E quando a gente está fora do lugar, é a mesma coisa, porque o seu fio é aqui e você está querendo vir para cá. Percebe que as coisas não vão? Pensa realmente em um tecido. Se você tentar pegar um daqueles fios e mudar ele de lugar, se você pegar uma meia calça, pegar uma agulha, aí esse fiozinho aqui, essa trama aqui, eu não quero que fique aqui, eu quero que venha pra cá.
a meia calça você não consegue mais usar, ou você vai usá-la toda furada. Com o nosso sistema familiar, é exatamente a mesma coisa. Esse estar fora do lugar, que eu fui trazendo alguns dos sintomas aqui para vocês, é a mesma coisa. E os sintomas mais tangíveis e mais mensuráveis, a gente vê, como eu dei o exemplo desse caso. Na carreira, existem pessoas que, por exemplo, têm desejo de fazer transição de carreira e não consegue fazer mais um curso, mais não sei o que, mais não sei o que, e não consegue. Por quê? Porque emocionalmente ainda está conectado com questões que aconteceram lá atrás, ainda está muitas vezes fora do seu lugar, ali dentro desse grande tecido chamado família. Existem pessoas que o dinheiro vem e não fica, porque provavelmente o dinheiro dentro da família dessa pessoa não era visto com bons olhos, o dinheiro pode ter trazido algum tipo de briga, algum tipo de separação, ou se mesmo assim emocionalmente, o dinheiro sempre foi bem visto, só que se emocionalmente você tá, vou pegar alguns bonequinhos aqui, se emocionalmente você tá aqui, vamos colocar que esse bonequinho representa você, ao invés de olhar aqui pra vida, você tá olhando, peraí que eu vou colocar os pais olhando aqui pra trás para os seus pais, seja cobrando, seja mostrando o quanto você faz diferente deles, seja se sentindo em dívida, seja querendo salvá-los, seja se sentindo maior que eles no sentido de proteger, comandar ou julgando o que eles escolheram para a vida deles, você deixa de olhar para a sua própria vida, você sai do seu lugar. Se, por exemplo, desde criança, você estava ali, meu pai foi ausente, eu assumi esse lugar aqui. Ou eu brigava com a minha mãe e era o amor do meu pai. Ou eu senti que nenhum deles deu carinho suficiente. Você sai do seu lugar. Seu lugar é aqui na frente. É como se fosse uma escadinha. Então, de acordo com a ordem dos nascimentos, vamos dizer assim para ficar mais fácil, vai sendo a escadinha. Então, seu lugar é aqui. Se aqui não está resolvido, se a sua criança está ferida, se existe alguma questão aqui, você sai do seu lugar, para de olhar aqui para a vida, para a prosperidade, para a saúde, inclusive, e começa a olhar para trás. E por que para a saúde, inclusive? Porque quando a gente não resolve questões do nosso emocional, em algum momento afeta a nossa saúde. Em primeira instância, vai afetar o emocional, vai afetar a carreira, vai afetar o financeiro, vai afetar as relações. Se isso não sendo resolvido, em algum momento afeta a saúde. É onde muitas vezes você vai vendo dentro da família pessoas com o mesmo tipo de doença. É como se inconscientemente você falasse assim, mãe, pai, eu adoeço como vocês. De uma forma inconsciente, por amor a vocês, eu abro mão da minha felicidade. E como desfaz? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? E aí o que acontece, um outro ponto, para vocês irem entendendo e ter essa consciência, é o primeiro passo para você começar a voltar pro seu lugar, é entender, falar, caramba, tô na cadeirinha errada, tô na cadeira que não é minha, por isso que tá tão desconfortável. Porque o que começa a acontecer com a gente quando a gente tá fora do nosso lugar? As coisas começam a não ir e você não percebe o que tá acontecendo. Às vezes você começa a se perguntar assim, já aconteceu comigo, tá? Tem alguma coisa de errado comigo? Não é possível? O que eu tô fazendo de errado? Principalmente para quem se culpa, para quem se sentiu em dívida com os pais, para quem se sentiu um peso para os pais, ou para quem ouvia dos pais que era um peso, que atrapalhou a vida, que olha, eu ia fazer isso, engravidei de você, que sua gravidez foi indesejada, eu queria um menino e você nasceu uma menina. Essa criança, sua criança já nasce sentindo um fardo. E aí o que acontece? Essa culpa, essa sensação de ser um peso, de ser um fardo, vai tomando tanto conta que você fala, eu tenho algum problema, eu não faço nada certo. Caramba, realmente acho que eu não mereço. Só que não é que você não tem capacidade, que você não merece. Pode ser que emocionalmente realmente você sinta que não merece, porque se você se sentiu um fardo, se você se sentiu culpada, se você ouviu a vida toda que, só fiquei com seu pai porque engravidei de você, é como se você não sentisse permissão para ser feliz, já que você foi um peso lá atrás. Já que muitas vezes a sua criança fala assim, tem alguma coisa de errado comigo, porque meus pais nunca nem olharam para mim. E aí o que acontece? Quando existem essas feridas, além de tudo isso, ao invés de você estar na mulher ou no homem adulto, quem toma o controle da sua vida é a sua criança que está ferida. E às vezes
você nem nota. Na imersão que a gente fez presencial na semana retrasada, e dentro da mentoria a gente também faz esse processo da leveza, de olhar para a criança de cada uma e identificar o que essa criança está sentindo. Mas eu vou dar o exemplo da imersão. Na imersão a gente fez esse processo e muitas mulheres fortes ali, eu dou conta e tá tudo bem. E a hora que a gente olhava para a criança, que informação que essa criança trazia? Eu me sinto presa, eu sinto que eu tô amarrada, eu me sinto triste, eu sinto que eu preciso fazer um esforço e que ninguém me enxerga, eu tenho vontade de gritar para que as pessoas me vejam. E aí, a criança até caiu aqui. E aí, enquanto você não cuida, deixa eu pegar outra aqui, enquanto você não cuida dessa criança, a sua criança de uma forma inconsciente, aqui, a sua criança de uma forma inconsciente toma conta da sua vida. E é onde muitas vezes vem a insegurança de tomar decisão, de dar o passo que vai te levar na direção daquilo que você deseja. Porque o que é insegurança, geralmente, em grande parte dos casos? É ainda a busca pelo colo da mãe. Por mais que você sinta raiva. É a busca por aquele colo que faltou. Então, aí eu me sinto insegura. E por que isso é a busca pelo colo da mãe? Porque o lugar mais seguro que a gente teve no mundo, que a gente vai ter no mundo, foi o útero materno. Aquele lugar que era quentinho, confortável e que nada podia fazer mal. Então, quando eu busco, quando existe uma insegurança excessiva, a minha criança está aqui na frente, tomando conta das decisões da mulher adulta e ainda falando assim: mãe, algum dia você vai olhar para mim? Algum dia você vai me enxergar? Ou mãe, eu ainda me sinto em dívida com você. Eu sinto culpa em ser feliz porque eu vejo que você não foi. Percebe que em todos esses movimentos a gente sai do nosso lugar. Seja do nosso lugar dentro do nosso sistema familiar, ou seja, a nossa criança tomando conta do nosso lugar, porque a nossa criança se acha maior inclusive que os próprios pais. Olha que doido. E imagina, vocês acham que dá conta? Essa criança tomar a frente e carregar os pesos desse adulto aqui? É onde vem a exaustão, é onde vem a sobrecarga, é onde para os outros você tem... Deixa eu colocar os bonecos aqui para não derrubar. É onde para os outros você tem energia para fazer, você tem pique, você tem ideia, você tem criatividade. Como eu dei o exemplo desse atendimento e várias pessoas responderam na caixinha exatamente a mesma coisa. Quando é pra desgraça, quando é pra pensar coisa ruim, a criatividade brota. Pode ser de madrugada, brota. Mas quando é pra você, por que você não se dá a permissão de se posicionar por você, de ter criatividade por você, de entrar em ação por você, de olhar pra você? De quem você ainda busca esse olhar, esse amor, que está fazendo inclusive você abrir mão do seu lugar. Ou o lugar de quem você está ocupando, que não é o seu. E mais do que isso, você dá conta de abrir mão desse lugar que não é seu? Porque enquanto a gente está ali fazendo por todo mundo, carregando o mundo nas costas, ou querendo fazer completamente diferente, a gente tem o nosso lugar de importância, pelas nossas funções, não por quem a gente é. A hora que você abre mão e volta para o seu lugar, você abre mão também desse lugar de importância, desse lugar que agrada a todo mundo, desse lugar em que as pessoas batem nas suas costas e falam guerreira, batalhadora, esforçada. Só que esforço é muito diferente de resultado. Esforço custa vida. Enquanto você está fora do seu lugar, não é somente abrir mão dos seus sonhos, fazer muito esforço, custa vida. É um pouquinho da sua vida que você vai deixando. Às vezes para agradar os outros, às vezes para salvar seus pais, se sentindo em dívida, se sentindo
culpa ou querendo fazer completamente diferente deles, eu olho um pouquinho pra minha vida, volto e olho pra vocês. Eu olho um pouquinho pra minha vida, volto e tento salvar vocês. Eu olho um pouquinho pra minha vida, volto e julgo vocês. Eu olho um pouquinho pra minha vida, olho de novo porque doeu. E aí, mesmo que do fundo do seu coração você acredite que deseja algo, o seu coração ainda está preso lá atrás. Ou muitas vezes por questões mais antigas, por padrões que vêm se repetindo, não só dos seus pais. Vou dar um exemplo das mulheres. A mulher guerreira, um excelente exemplo. Ai, minha mãe, não me deu carinho, não ficou comigo, trabalhou pra caramba. Minha mãe também não recebeu o carinho da minha avó. Minha avó precisava deixar ela para trabalhar. Minha bisavó não podia trabalhar porque era mulher, aí ficava só ali para minha mãe e vivia em função do marido. Percebe que vai tendo repetição de padrões em que essa mulher não pode ter os dois, é ou um ou outro. Ou ela fica totalmente, vamos dizer assim, submissa, sem ter direito de fala, o que acontecia muito com as mulheres lá atrás, de não poder se posicionar, não poder escolher, não poder ter voz. Ou vai para um outro extremo de se anestesiar, colocar armadura, e aí você sente que não recebeu esse colo, esse carinho, e realmente não recebeu, porque sua mãe não recebeu, sua avó não recebeu. Percebe que às vezes são padrões que já a desordem já vem desde lá de trás. Isso não é justificando o que te faltou, o que te feriu, o que aconteceu. Isso é para você começar a perceber que existem questões muito profundas e que acontecem com todos nós. Porque eu sei que pode ser que muitas vezes você se cobre, você se culpe, você se martirize, seja cruel com você mesma. E claro que é importante a partir de agora começar a olhar. Porque lá atrás a gente era uma criança e a gente não pode apagar o que a gente viveu. Mas a gente pode, a partir de agora, escolher cuidar do que aconteceu e entender para onde o nosso coração está olhando e a partir daí se conectar de novo com a vida. Olha lá, eu abro mão o tempo todo do meu casamento para honrar que nunca vou passar pelo que minha mãe passou no dela. Estou no 3º casamento e já me divorciei do marido atual, mas ele tenta reatar e eu não. E aí, o que é importante, Gi? É Gi, né? O que é importante, Gi? Você olhar para isso, para que você não repita esse padrão mais uma vez. Porque o que acontece? Vou falar especificamente de relacionamento. Enquanto você está olhando para lá, enquanto a gente está fora do nosso lugar, estamos indisponíveis para outra pessoa. Porque a hora que você quer fazer diferente, deixa eu pegar os bonecos de novo, diferente do relacionamento dos seus pais ou do que sua mãe passou, você tá aqui, não tem lugar para um homem ficar, percebe? A mesma coisa vale para o dinheiro, a mesma coisa vale para a carreira, a mesma coisa vale para a saúde, porque a hora que você não tá no seu lugar, você não tá disponível para a vida. E olha que interessante você trazer isso, né? Que você falou, eles vão para a direita e querer ir para a esquerda. A hora que você quer fazer totalmente o oposto, também não adianta. Su, como lidar com isso? O que eu faço com relação a isso? O primeiro ponto é você começar a identificar, né? Como a Gi, por exemplo, identificou, eu tô tentando fazer o extremo oposto. Então, começar a olhar e trabalhar essa forma de olhar para os pais. E entender que sim, você pode fazer diferente, mas não porque você quer fazer o oposto deles. Você pode buscar algo que faça sentido para você, mas entendendo que eles fazem parte desse grande tecido. Eles fazem parte desses fios. Porque se você tentar arrancar esses fios, como eu dei o exemplo da meia calça, não adianta. A partir do momento que você olha e eles não fizeram nada por mim, ok, eu recebo a vida. A partir disso que você identifica para onde seu coração está olhando, o que está acontecendo, que você se coloca. Deixa eu pegar de novo os bonecos. Até enrolou o boneco, tão enrolado que tá aí. Se você se coloca no lugar de filha e não de maior, é que as coisas começam a fluir. É que você começa a se conectar com a sua vida. E pode ser que nesse momento você sinta um frio na barriga. Existem muitas pessoas e a gente olha isso, né? Como que eu identifico onde que eu tô, em que lugar que eu tô e como que eu volto pro meu lugar? A gente trabalha
isso dentro, existe um atendimento que chama constelação familiar, que a constelação familiar faz? Você traz um tema, uma questão específica que você queira trabalhar, e a partir disso, a gente vai identificar para onde a sua alma, o seu coração está olhando, que não é para a vida. Pode ser para a mãe, para o pai, e aí a gente vai fazendo movimentos para que você possa se conectar com a sua vida, tá? Mas aí o que é importante você começar a olhar a partir de agora? Essa forma que você olha para eles, existe o processo também. Primeiro, vamos por partes, deixa eu olhar aqui. Quero meu lugar e nem sei qual é, não sonhei. Porque você está conectada ali, percebe? Porque a sua vida sempre foi olhando para eles. E tem muitas pessoas que, a hora que conecta com a vida, fala assim, e agora? Que é um processo de você aprender a olhar para você. É um processo a aprender a viver de uma forma que seja leve, que vai dar frio na barriga. Bom dar frio na barriga? Dá. Porque a gente vicia, a gente acostuma com as coisas. Como quem carrega um monte de peso nas costas, quer salvar o mundo, a hora que tira, fala, como que eu faço agora? É um reaprender, mas é um processo. Como a história do pai urso e o fio dourado, Gi, eu não conheço essa história. Ou pode ser que eu conheça e não lembre. Mas se esse fio dourado prendia o pai urso com o filho, prendia ele, provavelmente, tá? Exemplos de filmes, o de animações, que está fora do lugar. Eu postei um Reels, inclusive, semana passada ou retrasada, daquela animação chamada Red, Crescer é uma Fera. Lá tem um exemplo nítido de uma menina que está fora do lugar dela, que está fazendo um esforço para agradar a mãe. Então, o que é importante? Passos importantes para você fazer os primeiros passos. E aí, se você quiser identificar para onde você está olhando e ir para o seu lugar, identificar o seu lugar, conectar com a sua vida, ou podem enviar aqui, eu quero, ou me manda um direct depois, que aí eu falo mais, eu entro em mais detalhes sobre a constelação familiar, tá? E aí a gente agenda o seu horário. Quais são os passos? Identifiquei, eu realmente estou fora do meu lugar, tá pesado, tá exaustivo, ó, mesmo padrão sempre se repete, né? Que nem a Gi trouxe a questão do relacionamento. Tem pessoas que mudam de empresa e se repete, tem pessoas que saem da empresa para abrir o seu negócio, a hora que vê, tá vivendo a mesma situação com o negócio, que o financeiro é sempre a mesma situação desde que começou a fazer dinheiro como adulto. Então, isso são sinais que você tá fora do seu lugar. É uma sobrecarga, é exaustivo, é um esforço maior porque você está num lugar que não é seu. Primeiro ponto para lidar. Primeira coisa, identificar. Não estou no meu lugar. Perfeito. É desconfortável e toda mudança, toda vez que a gente vai para um próximo nível na nossa vida, é natural sentir desconforto. Como que eu lido com relação a isso? É se perguntar, eu quero lidar com esse desconforto, de olhar para isso, de trabalhar essa questão, e ir para o próximo nível e ter a vida que eu desejo, ou começar a descobrir a vida que eu quero, ou eu quero o desconforto de daqui 5, 10, 15 anos estar no mesmo lugar. E na verdade a tendência é sempre ir decaindo. Então qual conforto eu quero lidar? Tomei consciência que eu estou fora do meu lugar e vi que o desconforto que eu quero lidar quero resolver esse negócio. Não quero mais 5 anos, 10, 15, passar a vida carregando isso. Ok, qual que é o próximo passo? No lugar de quem você está? Olhando para quem? Se hoje você fechar seus olhos, e se quiser pode fazer isso agora, que aí vai ser a primeira camada, tá? Se hoje você fechar os seus olhos, para onde a sua alma, para quem a sua alma, o seu coração está olhando? De quem muitas vezes a sua criança ainda espera algo, ou a sua criança ainda sente que deve algo. A partir disso comece a trabalhar um novo olhar para essa ou para essas pessoas. Comece a voltar para o seu lugar. E aí comece a experimentar, olhar para a sua vida, para os seus sonhos. A gente precisa na nossa vida, já leio, tá? A gente precisa na nossa vida ter 3 coisas. Aprender a dar, a fazer, a doar, a receber e a soltar. O dar e receber é uma das leis sistêmicas ou ordens do amor que a gente trabalha dentro da constelação, que é o equilíbrio de troca, que vale para todas as relações. Amizade, relacionamento amoroso, relações profissionais, que eu faço um pouquinho por você
você faz um pouquinho por mim. Tanto é que, por exemplo, aqui a live é gratuita. Qual que é o combinado que eu sempre faço? Gente, ó, interage, clica no coração, compartilha, porque é a forma da gente manter esse equilíbrio de troca. A live fica gravada, eu falo, ó, pessoal, para manter o equilíbrio de troca, vocês receberam o conteúdo. Então, faz o seguinte, depois clica lá no curtir, compartilha escreve o comentário, seu insight, porque é a forma da gente manter esse equilíbrio de troca. Vale para qualquer relação. Você precisa de comida, você vai no mercado, pega um arroz, paga com seu dinheiro. Relacionamento amoroso ou amizade, eu faço um pouquinho, você faz um pouquinho, eu faço um pouquinho, você faz um pouquinho. Se uma pessoa faz demais, é onde causa um desequilíbrio. Essa pessoa aqui vai ficar cada vez mais querendo receber, essa pessoa aqui que se doa demais vai sentir cada vez mais exaustão, em algum momento vai começar a sentir raiva, ranço, não vai querer nem mais conviver com pessoas. E é onde as relações, eu não sei por que acabou, porque estava um desequilíbrio. A única exceção com relação a esse equilíbrio do dar e receber é com relação aos nossos pais. Ou para quem tem filhos, com relação de você para com seus filhos, enquanto eles são crianças. Por quê? O que os nossos pais fazem por nós é doação. Primeiro ponto, não tem como a gente devolver a vida. Precisa de um homem, de uma mulher, de um óvulo, de um espermatozoide para a gente estar aqui. Então isso a gente nunca vai conseguir retribuir. Qual que é a forma da gente compensar, de ter esse equilíbrio de troca com relação aos pais? Isso, mas eu me sinto em dívida com eles. É servindo a vida. Como que a gente serve a vida? Nesse momento, fazendo essa live, eu estou servindo a vida. Através do meu trabalho, através do meu conhecimento, eu estou compartilhando isso com o mundo para ajudar mais pessoas. Dentro dos meus atendimentos, das minhas palestras, das minhas imersões, das constelações em grupo ou individuais, é o meu servir a vida. Então, através do nosso trabalho. Uma outra forma de servir a vida é através dos filhos. É dando continuidade a essa família, levando de geração para geração vivências e experiências do sistema familiar. Então, precisa haver esse equilíbrio de troca. Você precisa saber, sim, se doar, fazer. E grande parte das pessoas que me seguem faz até demais. Só que você precisa também aprender a receber. Sem culpa. Aprender a receber. Por exemplo, se você tem dificuldade de cobrar, é porque você não aprendeu a ter esse equilíbrio de troca. Aí eu sinto que eu tô incomodando, eu não vou conseguir cobrar. Aí eu não consigo me expor, não consigo me posicionar. Não consigo falar o valor do meu trabalho. Equilíbrio de troca. Então, preciso aprender a dar, a receber e também a soltar. O que é esse soltar? O que é esse deixar ir? Aprender a fechar ciclos, emocionalmente falando. Aprender a acolher as feridas do passado e a partir daí não ficar mais carregando. Aprender a... Isso não preciso mais. Aprender muitas vezes a soltar padrões de escassez, de dor que você vem repetindo. Então eu preciso aprender a dar, a receber, me valorizar, porque eu só consigo receber se eu me valorizo, senão eu aprendo que eu preciso fazer um esforço gigantesco para receber um pouquinho, eu preciso aprender a soltar. A partir daí, quando você está no seu lugar, você consegue fazer esses 3 movimentos. Senão, um deles ou todos eles acabam travando. Agir assim mesmo que me sinto. Não sei para onde olhar, o que eu gosto, o que eu quero fazer comigo, com o que eu quero trabalhar de verdade. Parece que sei tudo e não sei nada. É isso mesmo, Gi. Então, aí mata a minha negativa de voltar na relação, entrego demais, como quando aos meus pais, e julgo não receber o suficiente em troca, como com os meus pais. É isso mesmo que acontece. O que a gente não resolve dentro do nosso lugar, dentro do nosso sistema familiar, ou o que a gente não resolve de feridas da nossa criança, a gente transfere isso para todas as nossas relações. Ou para alguma delas. No seu caso, por exemplo, estou transferindo para a relação amorosa, mas percebe que isso está afetando na carreira também? A gente transfere a nossa dor, por isso que eu falo, olha para a vida. A vida traz sintomas. Se a vida está trazendo sintomas, alguma coisa precisa resolver. E sempre são camadas que a gente vai olhando, resolvendo, soltando, se libertando, recebendo, doando, para que tenha equilíbrio. Só que hoje, Gi, por você não estar no seu lugar e por, às vezes, e eu vou falar isso com todo o amor do mundo, e pode ser que doa, mas é importante, é um desconforto para depois ficar confortável, sabe? Sabe igual quando a borboleta tá ali no casulo?
E aí ela precisa de um esforço para voar. O que acontece? Hoje, por você não ter aprendido a receber, mesmo que as pessoas te doem demais, se as pessoas forem fazer demais, você vai sentir culpa e vai sentir que você precisa fazer mais. Você vai falar assim, nossa, caramba, o que está acontecendo? Deixa eu fazer. Você vai se sentir na obrigação de fazer ainda mais. E quando a gente está nesse lugar de fazer demais pelos outros, que é dentro do triângulo das relações, existem 3 extremos, que é o salvadora, a vítima e a perpetradora ou agressora. Eu vou falar de uma forma bem resumida, que é assunto para outra live, que é um processo, tem um encontro específico que a gente trabalha isso dentro do programa Leveza. Quando você está nesse lugar de salvar, de fazer demais, inconscientemente você vai atrair pessoas que só querem receber. Porque é como se, de uma forma invisível, mas vamos tornar visível, tivesse um outdoor atrás de você falando assim, doa-se, venha que eu te ajudo. E aí você vai atrair pessoas querendo só buscar. Porque é uma forma da sua criança dizer que não tá tudo bem. E aí o que acontece? A gente sempre, enquanto não cuida dessa criança, vai estar sempre nesse triângulo. Só que se você faz demais, e você trouxe, né, que você é uma pessoa que sempre faz demais e sente que não recebe o suficiente. Você faz demais. A hora que você começou a falar não para as pessoas, você vai para outra ponta do triângulo como a perpetradora, a agressora. Porque olha que mal agradecida, olha que ingrata, olha como ela tá arrogante, não faz nada pra gente. Então você sai da pessoa que salva todo mundo da boazinha para aquela que é malvada. E aí as pessoas começam a falar de você. Ou muitas vezes falar, olha que mal agradecida, não sei o quê. E aí isso te dói, você vai comentar com outra pessoa. Nossa, eu fiz sempre tudo pra todo mundo, olha o que fazem pra mim. Aí você vai pro lugar de vítima. E fica nesse triângulo que vai desgastando, que é mais um sinal que você tá fora do seu lugar. Então, Su, como lidar com relação a isso? Segue esses pontos que eu falei. Primeiro ponto. Tá doendo, vi, né? Ai, tô vendo que eu tô patinando aqui, que eu tô fora do meu lugar, que a vida tá patinando. Ok, entendi isso. Identifica para onde você tá olhando. Acolhe a sua criança. Se precisar, pegar até uma foto sua da infância, olha com amor, com carinho. A partir disso, olha para essas pessoas que você está olhando e começa a soltar. Começa a deixar ir, para depois você se conectar com a vida. Olha lá, com certeza eu tô triangulando assim. É o que geralmente acontece, por isso que existe o processo de olhar para onde você está olhando, fazer os movimentos, olhar para essa triangulação para a partir daí soltar. Então, gente, a mensagem que eu senti no coração para trazer para vocês, começou tudo a ser construído a partir dos stories e do que eu fui recebendo de direct de vocês e pelo que eu vejo dentro dos meus atendimentos, de pessoas que vêm me procurar porque, isso carreira não tem nada a ver com isso, negócio não tem tudo a ver. Por isso que eu sempre conecto. Eu fiz minha transição de carreira, eu em muitos momentos me questionei sobre para onde ir, sobre se eu estava no caminho certo. Hoje eu direciono pessoas nesse processo, hoje eu direciono pessoas para que possam entender as dinâmicas inconscientes que tá fazendo elas sabotar a própria vida, a própria carreira. Porque a gente transfere aquilo que a gente não resolve internamente, a gente vai buscar no externo, que não está no externo, e a gente, além disso, transfere todas as feridas para o externo. Seja para as nossas relações, seja para o nosso financeiro, seja para o nosso trabalho, ou seja até para a nossa saúde, tá? Então, se você quiser aprofundar, olhar especificamente para o seu caso, entender, ok, tô fora do lugar, onde eu tô? E para que você possa ir para o seu lugar, me chama no direct. A gente finalizando aqui, eu te passo informações sobre a constelação, é um único atendimento, sobre essa sessão de constelação familiar. Me conta também no direct se você conhece, se você não conhece, porque aí eu te explico também com detalhes, ou passo o nosso contato do WhatsApp para ficar mais fácil da gente conversar, e a gente agenda o seu horário para que você possa se libertar. Porque quando a gente está fora do nosso lugar, a grande verdade é que quando você está fora do seu lugar, a grande verdade é que você acaba se colocando numa prisão. Só que essa prisão, a chave dessa prisão está no seu bolso. Mas você, de uma forma inconsciente, não se permite se libertar. Então,
Comece a olhar para isso, faça esses movimentos que eu trouxe aqui. Quem quiser olhar para o caso específico, realmente aprofundar, fala, não, Su, eu quero assumir esse compromisso comigo, vou estar no meu lugar, quero me conectar com a minha vida, quero que as coisas possam fluir, exaustão, ficar patinando não dá mais, me chama no direct. E aí a gente olha para isso, para que eu possa te direcionar nesse processo, porque realmente a gente tem muitos pontos cegos com relação a nós, porque o nosso cérebro, por proteção, esconde aquilo que dói. E a gente vai identificando através desses sintomas de exaustão, de travas, de sobrecarga, de culpa, de muito esforço e pouco resultado que acontece na nossa vida. Como a gente sempre combina, vou deixar essa live salva lá no feed para vocês, como forma do nosso equilíbrio de troca. Assim que estiver disponível, lembra de curtir, compartilha nos comentários o seu insight. E se você conhece pessoas que você percebe que esse conteúdo vai ajudar, que vai fazer sentido para elas, clica no aviãozinho e compartilha. Às vezes a gente tá tão acostumado a compartilhar coisas que às vezes tira mais a pessoa do eixo do que coloca. É importante também compartilhar conteúdos que as pessoas também possam se libertar. Porque sentir exaustão o tempo todo, sentir que tá patinando o tempo todo, não conseguir parar um minuto, se cobrar excessivamente, uma área da vida vai e a outra não vai, não é natural. É pesado demais. Então, a partir de agora, você tem duas escolhas. Continuar nesse processo de estar fora do seu lugar, ou entrar em ação, ou decidir, ou se comprometer com você, a partir de agora, fazer diferente. Se você quiser assumir esse compromisso, me chama no direct, a gente agenda o seu horário, que vai ser o seu momento de olhar para você. E o seu momento pode ser que na primeira vez da sua vida, de estar realmente no seu lugar. Beijo grande, uma ótima noite para você, tchau, tchau.